Assim como o furto de cabos de luz, o vandalismo em espaços públicos tem sido um problema recorrente em Porto Alegre. A ação dos vândalos acontece principalmente em espaços abertos à população. E diante desta situação, uma das propostas que volta ao debate é o cercamento de parques e praças da capital. O assunto não é novo, mas ganhou força após o prefeito Sebastião Melo propor esse debate à comunidade porto-alegrense. E no programa de hoje nós viemos justamente ouvir a opinião das pessoas acerca desse assunto que mobiliza a comunidade local. Fique conosco, com a Câmara na Cidade já está no ar. De um lado, alguns acreditam que o cercamento pode ser benéfico em relação à segurança dentro desses espaços. Mas, por outro lado, está quem acredita que o cercamento pode delimitar não somente o lugar, mas também o acesso à população. Aqui no Parcão, onde o Executivo prevê iniciar os debates referentes ao cercamento, nós conversamos com alguns frequentadores do local para sabermos a opinião deles sobre esse assunto. Para nós, eu acho que é benéfico, por causa que cercando uma praça, tu tem uma segurança dentro da praça. É igual aparece na TV tudo aí. Tu não vai ficar andando numa praça de noite, 11 horas da noite, 1 hora da manhã. Para nós é bom. Para nós, nossa questão, assim, nós ambulantes aqui de dentro, aqui, é uma questão benéfica, com a questão da cercamento, né? Eu acho esse assunto importante porque o cercamento, ele acaba excluindo pessoas que, às vezes, tudo que elas têm é isso, né? Elas vivem nas ruas e tal, não só elas, mas eu acredito que quando a gente cerca, a gente fecha um pouco isso para o público de um modo geral, fica reduzido a algumas só pessoas, e eu acho isso injusto. Eu acho que pessoas devem poder circular em espaços públicos. Às vezes é bom, eu entendo o lado da segurança, mas talvez outras práticas sejam mais efetivas. Nós viemos até a Redenção, um dos locais mais tradicionais da capital gaúcha. E por aqui também queremos ouvir a opinião dos usuários do parque. Cercar ou não cercar? Eu sou contra, eu acho que os parques são públicos e é importante a gente manter isso, assim, porque não deixa de ser um direito à saúde, ao lazer, tem muito desse intervalo de respiro que as pessoas têm, que elas encontram nos parques. E se a gente começa a cercar, eu acho que isso vai desaparecendo aos poucos e a gente já tem tanto direito sendo tirado da gente que, poxa, tirar também os parques, esse momento de intervalo é muito difícil, assim. Muitíssimo a favor porque vai ficar muito mais organizado, protegido e não vai acontecer essas barbaridades que a gente vê por aí, né? Depredação, sujeira. Mas ainda assim você está impedindo que essas pessoas tenham acesso a um espaço que anteriormente era público, deveria ser de direito da população, principalmente porque ocupa um espaço da cidade que eles mesmos vivem, entendeu? Você está privando uma parte da população que já é fragilizada de ter um lazer que às vezes pode ser o único lazer que elas tenham, entendeu? Sou a favor, porque eu acho que é mais privacidade e mais higiênico também. Vai dar uma impressão que vai restringir para a população o acesso, né? Porque teria que ter uma divulgação bem ampla que não vai ser cobrado o acesso a esses locais. Porque o local que tem cerca geralmente indica que tu não pode entrar, né? Completamente a favor. Qualquer país civilizado tem. Vai a Nova York, tudo é cercado, né? Até umas partes do Central Park. Mas ele é cercado e policiado. O cercamento dos parques e praças de Porto Alegre é debatido inicialmente pelo Executivo, que vê a possibilidade de cercar os espaços públicos como uma forma de garantir maior segurança e conter roubos de cabos de energia e a ação de vândalos. A gente tem 9 parques na cidade, cada parque tem a sua questão cultural, tem a sua posição geográfica, então a gente teria que discutir cada parque pontualmente. E quando a gente fala em cercar ele, é para trazer mais segurança, para as pessoas poderem usar ele no final da tarde e à noite, e também para que a gente pudesse ali ter uma ronda privada, uma zeladoria privada dos parques, porque hoje, pela uma legislação federal, a gente não pode contratar empresas privadas para cuidar dos parques, principalmente no período noturno, por conta da legislação pelo parque ser aberto. Então, o parque aberto, ele esbarra com a Guarda Municipal. A gente tem 685 praças cadastradas, 9 parques, agora já são 10 para a Orla. Então, é uma quantidade grande para a gente ter guardas em todos esses espaços
Então, em alguns, a gente levantar a discussão para ver se naquele parque é o mais apropriado, cercar ele, fazer um projeto que as pessoas possam usufruir. Ele não vai estar fechado, ele vai ter portões, ele vai ter espaços adequados de entrada e de saída, pontos estratégicos que facilitem no trânsito, assim como a segurança no entorno dele, para que as pessoas possam caminhar e usufruir dele, inclusive quando ele estiver fechado. Mas a ideia de um fechamento é ter regras de convivência e ter segurança para quem transita naquele parque, naquela região. Na visão do executivo, outro ponto favorável com o cercamento seria a segurança. Todo um projeto ele é discutido por pessoas da área, urbanistas, engenheiros, arquitetos, para que seja facilitado o ingresso das pessoas, mas também controlado o ingresso e a saída. Então, inclusive, os órgãos de segurança já colocaram que quando tu tem entradas próprias e sinalizadas, a própria segurança é mais fácil de ser feita porque tem um certo controle. Então, a verdade é que hoje esse debate ele ficou mais acalorado e foi necessário colocar em pauta por conta de um número de furto e vandalismo que estão acontecendo nos nossos parques, quanto à iluminação pública, quanto às lâmpadas, inclusive os postes, os próprios municipais, os banheiros. Então, desde o ano passado, a gente tem sofrido muito quanto a isso. Esse ano aumentou relativamente. Na Redenção, a gente fez ali 8 pontos de iluminação cênica, uma iluminação bonita, uma iluminação de destaque para o aniversário da cidade. Não durou 2 dias. O Parque Marinha do Brasil chegaram a derrubar postes para levar as lâmpadas. Agora a gente está fazendo um projeto de concretar 2.600 metros de cabo, trocando cobre por alumínio para ter um menor valor atrativo para diminuir a receptação desse material, assim como a gente vai concretar os postes. Então, assim, é um momento da gente discutir isso, porque hoje a verdade é que muitos parques estão fechados, só que sem cercas. As pessoas não usam o parque à noite por conta da insegurança dele. Então, o parque hoje ele acaba servindo, inclusive, para fuga, quando a guarda ou a brigada faz algum tipo de abordagem, infelizmente para prostituição ali, para depredar ou vandalizar algo que é furtado no próprio parque ou nas redondezas da região. Então, a ideia de levantar a discussão do cercamento é tu ter um maior controle, as pessoas terem maior liberdade e também maior segurança dentro do parque. Então, por isso, talvez a Redenção seja o último parque a entrar em discussão e talvez não seja necessário dela, pela cultura que ela tem, de dialogar com lojas, com feiras. Talvez o cercamento colocasse uma barreira, mas quem sabe o próprio Parcão, que o prefeito colocou no artigo essa semana, seria o primeiro para a gente levantar a discussão. A gente tem tido sérios problemas ali de iluminação, é um parque adotado, é outra cultura, outra região, tem acesso por diversas outras ruas. Então, assim, cada parque é um caso e hoje é o momento de a gente levantar a discussão. Tem outras cidades, como Curitiba, Brasília, São Paulo e outras aí, isso falando só do Brasil. Fora do Brasil tem outras que já cercaram, que tem regras de convivência, e a pergunta hoje é por que não levantar a discussão e cercar um parque e vermos como a população vai se sentir num parque cercado, com segurança privada, à noite, podendo usufruir do espaço. O secretário de Serviços Urbanos ainda ressaltou que o prefeito Sebastião Melo trará o debate ao Legislativo. O prefeito deve levar a Câmara à discussão. Prefeito, essa gestão é muito aberta ao diálogo, para que a gente possa ouvir os prós e contras e tomar a decisão mais acertada. Então, essa discussão agora é o momento, o prefeito deve ir à Câmara de Vereadores, ouvir a oposição e situação desta matéria, e assim a gente vai evoluindo, para quem sabe, ali na frente, poder fazer um projeto piloto de algum parque e fazer o teste na nossa cidade de Porto Alegre. Além do debate na Câmara Municipal, o governo pretende discutir o tema amplamente com a sociedade. No âmbito do Legislativo, em 2021, foi aprovada uma proposta que retira a obrigatoriedade de plebiscito para a definição sobre o cercamento. Agora é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental quem avalia a possibilidade de cercar ou não. Enquanto o assunto não chega de maneira formal ao Legislativo, nossa reportagem foi até o plenário Otávio Rocha para ouvir a opinião dos vereadores sobre o assunto. Eu sou a favor do cercamento de praças e parques, tá? Eu acho que o poder público ele não consegue fiscalizar as nossas praças, os nossos parques, como deveria ser. As pessoas acabam deixando de utilizar esses espaços por medo,
né? Porque à noite falta iluminação, falta segurança, falta essa fiscalização. Então, se ele ficar cercado, as pessoas vão poder usar. E um problema que as pessoas comentam, elas têm medo que seja cobrado. Não é para ser feita nenhum tipo de cobrança. A gente tem aí o Parque Germânia, em Porto Alegre, que é cercado e que não tem custo nenhum para as pessoas. Ele só é fechado à noite para a segurança do parque e das pessoas, porque quem são as pessoas que ocupam os parques na madrugada? Uma pessoa que tem família não ocupa o parque na madrugada, então assim, os parques têm que se manter fechados durante a noite e durante o dia eles têm que estar abertos para poder atender todas as pessoas que têm necessidade de fazer seu lazer, de conversar com seus familiares, com seus amigos, tomar um chimarrão. Então ele vai estar aberto e de forma gratuita. Então eu sou favorável ao cercamento das praças e parques. Olha, eu vejo que do ponto de vista da segurança pública, esse tipo de medida não resolve nada. E ele é o motivador em geral, a segurança é a motivadora de medidas desse tipo. E infelizmente, às vezes, a Câmara dos Vereadores, com esse tipo de proposta, acaba debatendo esse tipo de assunto e ao debater isso, perde de vista o que deve ser prioridade, que é como é que a gente melhora a educação, como a gente melhora a saúde, como nós garantimos que os servidores públicos sejam valorizados, que a gente possa prestar um serviço público mais adequado. Então eu considero que essa pauta não é uma pauta adequada para a Câmara. Olha, cada caso é um caso, né? A gente tem que deixar claro que não podemos generalizar, mas eu sou a favor de que nós tenhamos, porque já tem inclusive um espaço que nem o Parque Germânia, mas as pessoas têm que entender, o telespectador tem que entender. Se os parques e as praças, os que eventualmente vierem a ser cercados, não forem cercados, vai continuar a segurança pública sendo através da Brigada Militar. O que Porto Alegre está discutindo é o fato de alguns poderem ser cercados para que a Guarda Municipal e o Poder Público Municipal possa se responsabilizar para combater a insegurança pública. Então, tendo em vista o que a gente sabe de gestão pública, o que a gente tem condições de analisar em outras capitais no Brasil e também fora do Brasil, dependendo da característica do local, do público, do serviço público que aquele espaço presta, vale a pena a gente estudar alguns casos de cercamento, sim. E aí nós vamos ter que fazer um grande debate para que a gente não cause um transtorno e também não faça esse tipo de cercamento e de monitoramento em praças e parques que, de repente, a característica não são as melhores. Eu acho que é totalmente reprovável. Se a gente quer falar de praças e parques, primeiro tem que falar de toda a cidade, do direito à cidade, do acesso a esses espaços. A gente pode estar tendo outras possibilidades, como a iluminação pública, como a segurança também reforçada. Acho que o governo ele vem com uma série de situações bem impostas, já privatizando, fechando, retirando o direito das pessoas viverem esses processos, todos relacionados ao acesso a bens que são públicos. Então a gente precisa olhar isso com o máximo de responsabilidade devida, aumentando, de novo digo, a segurança, a iluminação, pois mulheres que vão com crianças nos parques. Também pessoas com deficiência. O cercamento, ele priva esse acesso, ele delimita e acaba criando para nós uma sensação de distanciamento e não de acolhimento para esses espaços públicos. Então, vamos debater, aprofundar esse debate em outras questões. Vamos tentar fazer um alargamento da defesa do direito a cidade, aos parques, olhando para todos os espaços, mas principalmente para os parques que estão abandonados nas comunidades, por exemplo. Então, acho que a gente está vivendo um processo muito duro de centralização do cuidado e de fechamento, delimitação, cerceamento da participação pública, e isso é muito grave, considerando que o ano passado a gente votou aqui nesta casa um projeto que já falava disso aqui na Redenção. Então, não é nada novo o que vem de priorização deste governo. A gente precisa olhar isso mais a fundo e ampliar o debate, para não correr o risco de fazer com que as pessoas elas não tenham mais acesso a esses espaços, porque acabam ficando cada vez mais segregados. Eu venho da área da segurança pública, né? 28 anos de atuação direta na linha de frente do policiamento ostensivo da Brigada Militar, e sei o quanto importante é a preservação das nossas áreas de parques e praças. E sei também da dificuldade que nós temos muitas vezes em deixar esses lugares
bons, sem invadirem, e que nós possamos ter parques e praças condizentes com crianças, adolescentes, famílias para passearem e desfrutarem o lazer. Então eu sou totalmente a favor do cercamento das praças, com um horário de abertura, com um horário de encerramento. Por quê? Depois das 10 da noite vamos conversar, né? Quem que vai ficar numa praça fazendo o quê, né? Um horário que seja elástico no horário do verão, menos no horário do inverno, mas que nós possamos fazer a preservação. Não vai ser nada privado, bem pelo contrário, praças, parques são públicos, é para todos aproveitarem, mas nós devemos sim preservar. Vamos ver aqui o Marinha do Brasil, né? A prefeitura, através do Sebastião Melo e Ricardo Gomes, fizeram toda uma iluminação, deixaram o parque maravilhoso e, infelizmente, vândalos tiraram as lâmpadas, roubaram fios e estamos de novo com o parque às escuras. A quem interessa o parque às escuras, o parque sendo vandalizado, o parque sendo invadido, só pode ser para anarquistas. Nós queremos nossos parques, nossas praças sempre bem bonitos, com segurança. O Partido dos Trabalhadores tem uma posição contrária ao cercamento, por entender que inclusive dificulta a ação na área da segurança pública. Na medida em que nós tivermos poucas saídas de dentro do parque, né, um parque todo cercado, isso dificulta muito, inclusive a fuga das pessoas numa situação extrema. E nós compreendemos que existem outras tecnologias, como câmeras, como monitoramentos em tempo real, que podem ser realizados pela Guarda Municipal, rondas, né, que podem trazer segurança, iluminação, né, lâmpadas LED hoje que aumentam, né, a iluminação nos locais. Então, acreditamos que tenhamos outras alternativas que não o cercamento dos parques para trazer segurança, que de fato é necessário, é importante. Nós sabemos que tem muita depredação, muitos crimes acontecendo, mas as alternativas existem e o cercamento me parece extremamente defasado nesse momento. Enquanto o cercamento ainda é incerto, o debate está só começando. Mas o Com a Câmara na Cidade sobre este assunto tão polêmico fica por aqui. Você pode continuar acompanhando a programação da TV Câmara nas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!